Então, como que a gente vai intervir, né? Existem 3 estratégias, e isso tem sido muito cobrado nos últimos tempos, de analgesia, que são analgesia preventiva, pré-emptiva e perioperatória. Tem isso aí, né, gente? Bom. Tá. Eu vejo vocês pulando, eu fico desesperada de não ter. Então, você tem essas 3 modalidades. Qual a diferença entre elas, né? O que pega geralmente é a preventiva com pré-emptiva. Pré-emptiva, você intervém antes, certo? Então, você tem um paciente, por exemplo, vai fazer um terceiro molar, como a amiga falou, ela prevê que vai ter um edema. Então, ela, antes da cirurgia, ela vai dar um fármaco. Isso é o que se chama de pré-emptiva, certo? E quem é que a gente dá geralmente? Dexametasona, né? Que é um corticoide. Então, daí a gente pode aferir que os corticoides são excelentes fármacos para uma analgesia pré-emptiva, certo? Então, você dá antes de você manipular. E aí você tem a analgesia preventiva. O que é analgesia preventiva, né? Isso confunde, porque a preventiva as pessoas acham que é antes de manipular, mas não. É antes do paciente sentir a dor. Ou seja, você fez um procedimento que você demorou mais do que queria, né? E você acha que o paciente necessita de uma analgesia. Isso geralmente é feito sempre, né? Ou deveria ser feito. Não deixar o paciente sentir dor. Está na cadeira, fez um procedimento, você já tem lá o fármaco e já dá para ele, certo? Para que ele não sinta dor. Por quê? Ele está anestesiado, então ele não está sentindo nada. Mas ele vai pegar o metrô, o BRT, né, o Uber, vai chegar em casa e vai começar a sentir. Aí vai ligar para a farmácia, o entregador não está lá, enfim. Todo aquele problema, né? Então, uma coisa, sempre que a dor já está instalada, ela é mais difícil de combater. Né? É uma coisa meio óbvia. Então, assim, é sempre bom não deixar a dor se instalar. E como você faz isso? Por exemplo, né, a amiga faz lá uma exodontia de um incisivo central, né, a gente adora, uma coisa bem maravilhosa, que só roda e tira. E então ele não vai sentir quase nada, mas aí você fala, mas eu quero dar alguma coisa, porque vai que ele sente alguma coisa aí. Aí você intervém ali, acaba a sutura e dá o fármaco. Isso é preventiva. Ou seja, ele foi manipulado, mas ele não está sentindo a dor. Certo? Quem são os melhores fármacos para isso? Os AINES. E por que eles são os melhores? Como é que o AINE age? Que a gente já falou hoje. Eu ia responder, mas eu não vou responder. Como é que o AINE age? Ele inibe quem? As COX, né? E a COX age em quem? Quem que ela quebra? A gente viu lá no início, né? Tinha um esquema. O ácido araquidônico. Como é que o ácido araquidônico fica disponível? Você tem que ter o quê? Uma inflamação, uma quebra, né, na membrana. Então, se você der um AINE para uma pessoa que não teve uma quebra de membrana, não teve substrato para COX, e a COX não produziu prostaglandina, ele vai funcionar? O AINE, ele precisa que haja um dano. Certo? Por quê? Porque para que ele funcione, tem que ter prostaglandina para ele inibir, tem que ter ciclooxigenase funcionante a ponto de causar uma dor inflamatória. Então já teve um estímulo. Quando você manipula o paciente, faz o retalho, abre, ou mesmo mexe lá com fórceps, enfim, pega um pouquinho da gengiva, escapou e tal, né, deu aquela mordidinha de lado. Aquilo ali já gerou uma inflamação, enfim. Então o AINE ele já tem substrato para estar agindo. Então, você já pode intervir nesse momento, certo? Por isso que é uma estratégia mais racional. Intervir depois que você mexe, certo? E perioperatória é tudo aquilo que passa durante o operatório, né? O momento operatório. Obviamente, quando você dá uma analgesia pré-emptiva, você pode esperar que haja alguma cobertura perioperatória, né? Por vezes a gente faz uma anestesia durante o procedimento, né? E aquilo causa uma sensação de analgesia, né? Perioperatória.
Tem o que eu falei da questão da medicação de resgate, que o paciente está lá durante o procedimento, ele sente dor, você tenta anestesiar, mas ele está muito nervoso porque ele está sentindo a dor. Então você pode, por exemplo, colocar um cetorolaco, né, que é o Deocil, embaixo da língua, causando uma analgesia perioperatória, para que você deixe o paciente mais tranquilo e possa anestesiar. Ele não vai fazer uma anestesia, mas ele causa um conforto por conta da analgesia, certo? Que é um fármaco muito utilizado. Então isso pode ser feito. Alguma dúvida em relação aos 3 regimes? Então, né, matei todas as animações. O Deus o quê? Antes do procedimento. Não, eu dei um exemplo do que se... Não, tudo bem. Eu dei um exemplo do que se chama medicação de resgate. O que é medicação de resgate? É quando a pessoa já está com uma dor e você dá um fármaco para intervir numa dor já instalada, né? O Deocil funciona nisso por quê? Porque o paciente está com dor, coloca o fármaco embaixo da língua e imediatamente ele tem uma analgesia, certo? Você pode fazer isso, por exemplo, durante um procedimento, porque você não tem como parar com o paciente lá com a boca aberta, retalho, por exemplo, aberto, parar para ele tomar um comprimido, beber com água e esperar. Você não vai injetar. Então, assim, é uma estratégia de, por exemplo, uma analgesia perioperatória, entendeu? É só um exemplo. Um exemplo para mim desse regime analgésico perioperatório na situação. É um exemplo. Ou você pode considerar, por exemplo, o próprio anestésico local, que causa uma sensação de anestesia que leva à ausência de dor, entendeu? Mas o perioperatório, ele acaba sendo uma interseção do preventivo ou do preemptivo, né? Geralmente do preventivo, porque ele vem, aliás, do preemptivo, porque ele vem de antes e pode durar durante o processo da perioperatório, tá? Frequentemente não é utilizado de forma isolada, mas são exemplos, tá? Apesar do anestésico local, assim como o Deocil, o anestésico local não é um analgésico, certo? Então, um exemplo de analgesia perioperatória com o Deocil, que eu falei, né, o cetorolaco, mas ele é um AINE. Ele causa uma analgesia porque há uma inflamação. Não, ele é um AINE. O nome dele é cetorolaco, tá? E aí, né, tem o que a gente chama, né, de manejo sequencial da dor. Que foi o que eu falei com vocês, a questão de você dar um tiro de canhão numa mosca. Tá? Você não chega... Isso acontece às vezes. Por quê? Porque tem paciente também que muitas vezes passa uma sensação pro profissional de que está sentindo uma dor exacerbada, muito grande, então o profissional fica... Será que eu prescrevo um Tilex, por exemplo, né? Que é um paracetamol com codeína? Em tese, a primeira abordagem é não fazer isso, tá? Primeiro, você entrar com analgésicos não opioides, tá? No manejo de dor não inflamatória, por exemplo. Então, assim, por exemplo, você pode associar... você pode usar uma dipirona, um paracetamol, né? Para uma dor que não haja uma repercussão inflamatória muito grande, você pode entrar só com uma dipirona, só com paracetamol. Isso minimiza efeitos adversos. O paciente não responde. Qual o próximo passo? Associar, né? Uma dor de uma duração média, o paciente relata que está refratário à dor, não responde. Se você aplicou na dose certa, numa posologia adequada, durante um tempo adequado, e não respondeu, você pode partir para uma associação, certo? Que aí seria, por exemplo, paracetamol e codeína, né? Que é o chamado Tilex. Em caso de não responsividade, você pode passar para os analgésicos opioides, né? E com esse problema que eu falei da minha sogra, foi exatamente isso. Começou tomando Dorflex, não respondia, passou para o Tilex, não respondia, passou para codeína pura, certo? Uma dosagem maior. Então, tramal, certo? Então, e em alguns casos de dores mais proeminentes, né? Aí passar para fármacos fentanil, entendeu? Fármacos mais
potentes, que em odontologia não é muito a nossa realidade, mas assim, bucomaxilo, né? Pode ser uma realidade para eles. Não sei se alguém aqui é, mas pra gente, assim, clínico odontológico não é muito realidade, tá? A gente acaba parando no meio. Então, a gente tem alguns princípios gerais para o tratamento de dor. Primeiro, identificar a origem e intensidade. Quando a gente identifica de onde vem a dor, a gente pode intervir para remoção de causa, por exemplo. Tá? Intensidade que vai interferir na duração do tratamento, da posologia, enfim. Se possível, né, tratar a dor eliminando a causa, como eu já falei. Se o tratamento for sintomático, usar analgésicos menos potentes e com efeitos adversos. O que acontece? Muitas vezes, esses fármacos são usados de forma que eles não tiram a causa do problema, certo? Por exemplo, uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, e você administra um AINE, ele não está curando a pessoa, né? Ele está curando um sintoma, mas ele não age na causa. Então, são fármacos que não agem na causa e agem na sintomatologia, certo? Tem que haver uma resolução da causa para que eles, por exemplo, resolvam o problema. Por isso que, assim, AINE, quem resolve, na verdade, o problema é o nosso corpo. Os processos de reparo e cicatrização do nosso corpo acabam levando à resolução e o AINE vai controlando o processo até que a gente resolva, certo? Então, eles não agem na causa, eles agem no processo. Não postergar o uso de analgésicos potentes em caso de dor intensa. Então, aquela escala, que é a escala proposta da OMS, né, de devagar, obviamente, se tem um paciente que está com uma dor excruciante, e você sabe que uma dipirona não vai resolver. Então, você pode pular. Obviamente, você não vai deixar o paciente sofrendo, né? Usar esquemas de administração apropriados. Reconhecer doses equianalgésicas. O que são doses equianalgésicas? Por exemplo, você saber que 750 mg de paracetamol causa um alívio semelhante a 500 mg de dipirona. Então, você pode passar 750 de paracetamol ou 500 de dipirona, se o paciente preferir. Em geral, né, a minha conduta, não sei de vocês, é perguntar qual o analgésico que a pessoa é acostumada. 750 a 500, aproximadamente. Tá? Eu sempre passo de 1 grama. Se eu acho que é uma coisa assim, então eu passo de 1 grama. Mas você pode prescrever de 500 também, se for uma dor mais localizada, enfim, uma biópsiazinha, uma coisinha mínima, você passa de 500. Então, você reconhecer doses que sejam próximas, tá? Então, você pode trocar um por outro, ter um leque de opções para o paciente. Na vigência de falha terapêutica, usar doses máximas. Então, obviamente, a gente viu isso na aula passada, a questão da idiosincrasia, né? Tem pessoas que têm uma responsividade melhor ou pior a alguns fármacos. Tem gente que fala, por isso que eu pergunto o que a pessoa toma. Porque tem gente que fala, paracetamol pra mim é bala, eu tomo e não passa. Tem gente que é assim com dipirona. Então, assim, às vezes a pessoa não responde. Mas às vezes ela não responde por quê? Né? Você faz uma investigação. Quando que ela toma? São quadros em que a dipirona realmente age, né? Que ela realmente responderia, ou era uma inflamação e você precisava de um AINE também para controlar o sintoma. Então, assim, é sempre bom fazer esse questionamento. E caso não esteja respondendo na sua posologia, por exemplo, dipirona de 500, você primeiro aumenta para dipirona de 1 antes de trocar para um outro fármaco, certo? Existe uma coisa também que é feita, isso é off, certo? É off concurso. Que é você usar 2 analgésicos, certo? Por exemplo, você passa um dipirona, o paciente está muito ansioso, não respondeu, 1 hora depois você dá um paracetamol. E aí você observa os intervalos, certo? Não é muito recomendável, principalmente com paracetamol, por conta do dano hepático. Mas, né, funciona em alguns pacientes, principalmente que estão muito ansiosos e com dor já instalada. Porque aí no início, ele toma e fala, não passou. Aí você, então, toma uma dipirona de 500, 1 hora depois, e vamos ver. Então, isso pode ser feito, tá?
Mas nunca o mesmo fármaco, e principalmente não o paracetamol, porque a dose tóxica dele baixou, tá? Então, seguir a sequência que eu já falei para vocês. Não empregar analgésico se necessário. Isso a gente vai ver em prescrição também. Prescrição é um documento. Então, assim, a gente tem que fechar. Todo documento, quando vocês fazem um cheque, esse cheque é uma coisa velha. Mas você escreve um cheque, você faz o quê? Quando você bota o valor no cheque. Você cruza, você coloca um jogo da velha antes e um depois. Você não deixa que haja margem para uma pessoa botar mais um zero, né? E o cheque voltar, claramente, porque não vai ter limite. Então, assim, a gente sempre tem esse cuidado. Na prescrição é a mesma coisa. Se você... É o que eu falo para os alunos, né? Que faculdade a gente tem que ser a pessoa mais ingênua. Então, a pessoa faz e prescreve e fala assim, você toma se necessário. E isso é uma coisa que a gente recebe muita prescrição assim. A gente vai no médico e ele prescreve pra gente assim. Em caso de dor, né? Então é uma coisa de senso comum. Então é normal ser feita. Aí você estudou farmacologia. Então você sabe que você não vai tomar o paracetamol de 1 em 1 minuto. Sempre que você quiser, né? Indiscriminadamente. Mas se você coloca em caso de dor, pra pessoa, não diz por quantos dias e fecha os dias, a pessoa vai tomar, que nem ela falou, que o paciente tomou durante vários dias. Ela tomou 3, né? Se um paciente já tem essa propensão a se automedicar, aí você fala assim, em caso de dor, dipirona 8 em 8. E você não coloca, né? 3 dias, você deixa aberto. Então o paciente vai tomar dipirona aí até quando ele achar que tem que tomar, certo? Não, todo mundo tem bom senso. Então, e aí, em caso de processo, esse tipo de coisa, o paciente sempre fica com a prescrição e vai estar lá, né? Que você não foi claro, né? Você não foi claro em relação ao que ele deveria fazer. Então, é igual a coisa da clorexidina, que eu falo para os alunos colocar, não engolir. Parece uma coisa, mas o paciente não sabe que não é para engolir, né? Então, ele também não sabe se em caso de dor, ele, por exemplo, pode não respeitar as 8 horas. Porque ele vai tomar sempre que houver dor. Entendeu? Fica ambíguo. Então, não fazer isso. Monitorizar efeitos adversos. E isso aí é contato com o paciente. Hoje, com o WhatsApp, a gente nem precisa se preocupar, né? Ele sempre vai entrar em contato. Não temos esse problema. Não usar placebo para diagnóstico de dor psicogênica. O que é placebo? É você dar um fármaco que não tem ação nenhuma. Uma pílula de farinha para o paciente. Essa é uma abordagem bem Dr. House, né? Você dá um negócio pro paciente porque você acha que ele está fingindo que é psicológico, que vai melhorar. Pode funcionar, mas não é uma abordagem que se chama de humanizada, certo? Então, nós não podemos fazer isso. E aí, como eu falei para vocês, você pode agir na analgesia dos sintomas ou da causa. Então, ela pode ser específica, né? Agir na doença de base ou sintomática. Em relação aos inibidores da COX, né, vulgo AINE, a gente já comentou aqui, sabiamente recitado por uma de nossas amiguinhas, que o AS foi o primeiro, né? E até hoje ele é utilizado. Ele é considerado um AINE padrão por conta de sua segurança. Mas, né? Apesar de ser um AINE padrão, ele não é o AINE mais utilizado hoje, né, no intuito de inflamação. Por quê? As doses para inflamação chegam a 5 gramas por tomada. Então, ele é o que se chama de fraco, né? Você tem que tomar muito AS, e daí o fato de ele ter muito efeito adverso, porque na dose que você toma é muito alta. Então, para você inibir a inflamação, você vai ter muito efeito adverso. Qual é a principal atividade do AS hoje? Antiagregante plaquetário, numa dose que geralmente é de 40 miligramas, bem menor, né? E aí o paciente, ele não tem os efeitos adversos gástricos, que seriam esperados, porque é uma dose bem baixa, tá? Obviamente, mais uma vez eu falando obviamente, eu tô com esse cacoete de falar obviamente, e às vezes não é óbvio.
mas eu espero que seja ótimo. Os AINES, eles variam, né, a sua potência com a meia-vida e a dose. Porém, como eu falei para vocês, dentro do grupo dos AINES, não há um AINE que se diga, nossa, que AINE potente, né, assim, infinitamente melhor do que outro. Dentro de um grupo coeso. Por exemplo, um grupo coeso que eu posso citar para vocês. Nimesulida, cetorolaco, fala o nome de um AINE. Branco. Não, ibuprofeno justamente que eu não quero. Porque o ibuprofeno não é tão potente. Diclofenaco, tá? Aí você tem outros que são tiro, né? Que tiro foi esse? Tipo, naproxeno. Quem prescreve naproxeno? Né? Que é um fármaco médico prescreve. Você vê que médico, ele tem uma coisa que ele não consegue fazer sempre a mesma coisa. Né? Você já reparou? Tipo assim, fora os conflitos de indústria farmacêutica, né? Ninguém aqui vai pra Disney com a indústria farmacêutica pagando. Infelizmente eu queria, mas ninguém chama. A Colgate não me chama, mas estamos aí, Colgate. Mas, mesmo assim, tirando os conflitos de interesse de indústrias farmacêuticas, o médico gosta de variar muito a AINE. Se você for num mesmo médico durante um ano, ele vai te prescrever naproxeno, meloxicam, nimesulida. Nunca vai ser a mesma coisa. Você sempre vai ter que comprar, né? Sempre vai ter que comprar uma caixa nova e é super caro. Lá em casa tem todos, porque meu marido compra, né? Eu sou meio... Até isso é ruim, meio radical de não querer ir para o hospital e querer me autocurar. Enfim, espero que eu não morra disso. Mas... geralmente prescrevem novos. Dentro de um mesmo grupo coeso, para uma ação anti-inflamatória curta, eles não têm muita diferença, certo? Só que tem AINES que são extremamente potentes no sentido de efeitos adversos. Por exemplo, você usar um Deocil para analgesia de uma forma constante, Deocil é extremamente potente em relação a efeitos adversos, tá? Naproxeno é potente em relação a efeitos adversos. Você tem AINES mais clean. O ibuprofeno é um AINE super clean, né? Clean até demais. Mas você tem diclofenaco, é um pouco mais clean, né? Nimesulida é potente, mas é um pouco mais clean, certo? Então, assim, em clínica odontológica a gente pode prescrever de tudo. Você pode prescrever naproxeno, né? Mas em pacientes mais suscetíveis você pode se resguardar de AINES que tenham mais efeitos adversos e também que são mais caros, né? Porque muitas vezes eles são vendidos como mais potentes. E, na verdade, eles têm efeitos adversos bem potentes. O que é confortável em algum desses AINES? A administração de uma dose diária, né? Então você não tem que tomar de 8 a 8 horas. É confortável para o paciente, porque ele adere melhor. Já até vende, inclusive, meu marido, mais uma vez, exemplo. Estava tomando naproxeno protegido. Eles já vendem na indústria farmacêutica um fármaco que dentro do fármaco da cápsula tem associação de um omeprazol, não era um omeprazol, acho que era pantoprazol, com naproxeno. Para você ver como o negócio é um tiro, certo? Então já vem protegido. Então, assim, isso é bom vocês saberem, para prescrição também, que já existem fármacos que já vêm protegidos. Para um paciente que vocês tenham também um receio, você já prescreve o mesmo fármaco, tá? Só que é mais caro do que você comprar um omeprazol e uma nimesulida separado, certo? Então, obviamente, o que se fala de AINES mais potentes seriam AINES, por exemplo, que você administra uma vez ao dia. Potência no sentido de que ele tem uma meia-vida grande, tá? Numa dose menor. Você vê que o ibuprofeno a gente prescreve de quanto? Para inflamação? 600. E a nimesulida? 100. Então você vê aí uma janela de potência, né? Em relação à dose, tá? Mas os efeitos adversos esperados são bem parecidos, tá? E, como eu falei para vocês, a questão da seletividade de COX-1 e COX-2 não torna um mais potente do que o outro, e sim mais seguro, certo? Todos os que saíram do mercado eram AINES extremamente mais seletivos, que eram o Rofecoxib, que, se eu não me engano, era 4.000 vezes mais seletivo. O Parecoxib, que, se eu não me engano, era 100 vezes mais seletivo.
Então eles eram muito mais seletivos. O Celecoxib, ele é 20 vezes mais seletivo. 5 a 20 vezes, se eu não me engano, tá? Então, assim, ele é mais seletivo, mas também não é extremamente, tá? Então, a gente tem aqui esse quadro que é do Andrade, vocês têm aí na apostila de vocês, que categoriza o que a gente fala hoje, né? Por isso que eu falei que esse conceito vem caindo, porque a gente fala de não seletivos e seletivos, mas isso aqui não reflete muito a realidade, tá? Porque para concurso sim, para a vida não. Porque o que a gente tem hoje é AINE mais seletivo, certo? Ninguém é totalmente seletivo. Mas, por exemplo, a nimesulida, ela é mais seletiva COX-2. Ela é um COX-CIB? Considerado COX-CIB? Não. Mas ela é ligeiramente mais seletiva COX-2. É por isso que a nimesulida é mais potente? Não, é porque a estrutura molecular dela, ela é um fármaco mais potente em uma dose menor, certo? Você precisa de menos nimesulida para gerar um efeito. Mas não é por inibição de COX, tá? Ela é um pouco, mas o que acontece? Ela é mais segura do que um cetoprofeno, do que um cetorolaco, que é o Deocil. Por quê? Porque o cetorolaco, ele é mais não seletivo. Ele inibe muito mais COX-1, que é a que causa o efeito gastrointestinal, do que a nimesulida, certo? Não é que o cetorolaco, todo mundo aqui com certeza já ouviu falar, e o paciente adora Deocil, apesar de em 4 horas ele ligar para você falando que está doendo de novo, porque o efeito não é persistente, o que leva a pessoa a ficar toda hora colocando aquela desgraça embaixo da língua, né? Então, assim, ele é potente, considerado potente, por quê? Porque ele tira a dor na hora. Você coloca embaixo da língua e você tem uma sensação maravilhosa, porque ele é rapidamente absorvido e ele tem uma potência boa. Mas ele é menos seguro do que a nimesulida, que é um fármaco potente, bom, mas que não causa tantos efeitos gastrointestinais quanto o cetorolaco, quanto o diclofenaco, por exemplo. Você vê que a dose de diclofenaco é baixinha, né? Fala. Então, no caso do Deocil, ele é mais rápido por causa da via, né? Por causa da via, exatamente. Pode, a pessoa está tomando ibuprofeno, gente, aí não desses 3 dias como se fosse já dor. Aí você receita o Deocil naquele momento, não. Associação de AINES é meio tenso. Recomendo não. Tá? Eu recomendaria um analgésico não opioide, de pirona paracetamol, mas não. O Deocil, cetoprofeno, ele é muito bom, cetorolaco, ele é muito bom para trazer o paciente, tirar ele do quadro de dor, rapidamente. Mas ele não é muito... do mesmo jeito que ele vai, é igual os amores de carnaval, né? Vem rápido e vai rápido. Então, assim, ele age rápido, mas ele também precisa toda hora o paciente. Frequentemente, você bota um intervalo de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas. Antes das 4 horas, o paciente já está com dor, querendo tomar o próximo, entendeu? Porque ele não dura tanto quanto uma nimesulida, que você faz uma administração de 12 em 12. Né? Já tem até como fazer diária. Então, assim, dura mais. Então, se torna mais seguro, porque o paciente toma menos dele, entendeu? E aí está sublinhado o ibuprofeno por quê? Porque mesmo ele sendo não seletivo, ele é considerado um fármaco bastante seguro, certo? Inclusive, ele é o único AINE que se dá em criança. Porque criança não pode tomar AINE, certo? Em geral, não se recomenda. Por quê? Porque não tem relatos de segurança. Ibuprofeno? Pode. O ibuprofeno pode. É o único que pode. É o que tem no posto, né? Para felicidade. Mas realmente, porque muita gente prescreve o ibuprofeno, quem trabalha em serviço público, porque é o que tem no posto.
E às vezes até menospreza, porque o que tem, tarará. Mas o ibuprofeno é um fármaco bastante seguro. Ele, certamente, se você fizer um terceiro molar e der um ibuprofeno, a pessoa vai sentir. Né? Assim, ele não é um AINE extremamente potente, mas ele é um AINE. Por que eu falei que não foi o melhor exemplo quando você falou? Porque desses ele é o menos potente, de fato. O ibuprofeno ele não tem uma ação, ele é potente igual numa dose muito maior, certo? Esse conceito de potência em AINE quer muito dizer com a dose. Porque para você ter uma ação de 100 miligramas aqui, você precisa de 600 ali. O que aumenta o efeito anti-inflamatório, mas aumenta muito o efeito adverso também. Então perde na segurança, certo? Não, o diclofenac é um bom fármaco, mas ele é geralmente em dose de 50, que é uma dose baixa. Ele é potente, é um fármaco potente. Só tem que ter cuidado com dose de segurança, para o paciente não ultrapassar. Mas é um fármaco potente, fármaco bom. Todos esses, assim, em geral, em clínica odontológica, a preferência é nimesulida, ibuprofeno e diclofenaco. São os fármacos mais prescritos, certo? Mas é porque eles dão conta. E o Delsil, né, que é muito prescrito, o cetorolaco, mas... Ele tem uma ação analgésica, ele não possui uma ação anti-inflamatória, mas ele ainda se enquadra no grupo dos AINES, né? Cuidado para não confundir na questão de classificação de questão, né? Responder qual a classe ele pertence. Mas ele tem uma ação mais analgésica nessa dose. E em relação ao diclofenac, ser potássio ou sódio? Não faz diferença. Antes dizia que se fosse de sódio aumentava a pressão, mas ambos aumentam a pressão. Porque o AINE aumenta a pressão, tá? Então não faz diferença. Então, quando usar? Quando você tem um quadro de dor inflamatória. Então, você vai usar nesse sentido. E quando você vai... Qual o tipo de regime que você vai fazer? Daqueles que a gente viu. Tipo de regime analgésico. A gente viu preventivo, pré-emptivo e perioperatório. Os AINES você vai usar quando? Preventivo, ou seja, quando você faz, né, tem uma lesão. Duração do tratamento. Como ela falou de forma acertada, né, ela usa 3 dias. Porque geralmente é o tempo do processo de resolutividade da cicatrização. Mas isso pode variar. O Andrade é muito perigoso, no sentido de você querer levar aquilo para a sua vida. Por exemplo, antibiótico, o Andrade não dá para ninguém. Né? Para ele dar um antibiótico para uma pessoa, a pessoa tem que estar morrendo lá pedindo, pelo amor de Deus, me dá um antibiótico. E assim, e é isso que eu tenho cuidado. Vocês são um público de concurso, mas vocês também podem sair daqui falando que a professora falou uma coisa que... Então, eu sempre tento ponderar isso, igual como eu faço na faculdade. Por vezes, você vai entrevistar um clínico no posto, e o clínico, os alunos gostam de fazer isso, coisa de entrevista, o clínico fala umas coisas que você vê a aula e fala, caraca, que absurdo. Só que no posto funciona. A pessoa está há 20 anos fazendo aquilo. Então, ela tem a receita dela de que dá aquilo por tantos dias, funciona. Então, não adianta você, sabe, intervir. Uma coisa, em senso comum, é 5 dias. Certo? Em quase todos os lugares. Então, não adianta você falar que são 3, são 2, enquanto houver o processo de... Então, assim, no intervalo de 5 dias ainda é seguro. Certo? No livro do Andrade, ele traz o período de 72 horas. 3 dias. Que é o tempo de resolutividade, porque como eu falei para vocês, o AINE, ele age quando há o quê? O dano. Conforme o corpo vai cicatrizando e vai resolvendo o processo, o AINE já não faz sentido. Em 5 dias já não tem quase nada de inflamação. Então o AINE já não tem muito no que está agindo. Certo? Então, em geral, 3 dias, por conta da resolutividade. A questão de ser seletivo ou não, a gente já comentou. Seletividade não implica necessariamente potência. Implica o quê? Segurança, né? Efeitos adversos. Então, você pode usar um AINE em clínica odontológica em geral, não seletivo e está tudo bem. Tá? Menores de 18 anos não se usam coxibes. Por quê? Porque não há estudos mostrando segurança de coxibes nessas pessoas. Caso você resolva usar, como eu falei para vocês, né? Não há estudos que provem que você usando 5 dias um Celecoxib
você vai matar a pessoa, ela vai ter uma pressão alta e ela vai ficar muito mal. Não há. Porém, como é um fármaco que claramente é um fármaco de maior controle, você vê que um AINE você pode chegar numa farmácia e comprar livremente. Quantas caixas quiser, do jeito que você quer, protegido ou não. Sua receita é só um guia. Ele compra como quer. O Celecoxib não. Ele tem que ter uma receita, né, de 2 vias. Então, é um fármaco mais protegido. Então, você tem que resguardar para situações que realmente você acha que caibam, que em odontologia meio que não existem. Mas, assim, vai que você resolve, ok. Você pode usar. Mas, o que se aconselha, até do ponto de vista legal, é você usar menor dose por menor tempo, tá? Quando você aplicar. AINE é problemático em idoso, né? Por quê? Vários motivos. Como a gente falou, a COX, que é constitutiva, né? Idoso é polimedicado, a AINE interage. Enfim, são os 2 principais motivos. Então, assim, frequentemente idoso, até por ele ser polimedicado, ele já tem problemas gástricos, muitas vezes, de outros fármacos. Então, tem que fazer proteção, questão de elevação pressórica, interação com outros fármacos. Então, da mesma forma que o Andrade não dá antibiótico para ninguém, ele dá corticoide para todo mundo. Então, é uma coisa que ele tomou para a vida dele, entendeu? Então, assim, por que ele fala isso? Por conta do AINE ser problemático dos seus efeitos adversos. Então, idoso é bom resguardar, tá? E pessoas com histórico de infarto e com estentes cardíacos, né? Por quê? Por conta da inibição de COX, que, apesar de ser inflamatória, também é constitutiva e podem levar a episódios, né, de tromboembolismo e de aumento de pressão nesse tipo de paciente. Então, evitar. Já uma animação de coisas que já falei. O pico de dor, em geral, leva 8 horas, tá? Então, em 8 horas, depois que você intervém, o paciente tem um pico. E daí ele só declina. Daí você usar um analgésico, 1 dia. Frequentemente você prescreve de 8 a 8 horas durante 24 horas. Às vezes, 2 dias, no máximo. Né? Ninguém prescreve, em geral, para procedimentos simples durante uma semana. Porque o pico de dor é rápido. O pico do edema, ele já é mais lento. Daí você intervém com corticoide antes, espera se estabelecer a meia-vida do corticoide e ele ainda fica aí durante, sei lá, 5 dias muitas vezes, né? 3 a 5 dias o corticoide. Por quê? Porque o pico do edema é em 36 horas. Mas esse pico, que pode também ser um pouco antes, 24, já é dali a ladeira abaixo. É resolução, tá? Então não fica pior do que isso. Coisas importantes. A gente vai ver também em interações medicamentosas, mas os AINEs, eles, como eu falei para vocês, são um pouco os filhos feios da farmacologia, pois eles interagem com várias coisas e dão muito problema. Coisa que a gente acha que é banal, né? Porque aqui é facílimo de comprar. Mas uma coisa muito white people que aconteceu na minha família, que a minha cunhada é médica em Londres. Ela um dia precisou de nimesulida. E o marido dela, que é médico também, prescreveu para ela. Eles foram chamados no King's College, Royal College, coisa assim, dos médicos, para prestar esclarecimento. Porque ele prescreveu um fármaco para a esposa. Então, você vê que nos outros países tem um controle muito rígido, né, dos fármacos. Isso realmente eu fiquei impressionada. Mas porque eu achei, né, nossa gente, calma, nimesulida. Mas se você parar para pensar, o efeito que isso aqui faz num leigo que tem acesso num balcão, né, de mercado, isso pode interagir com outros fármacos que ele toma. O exemplo é o ibuprofeno. O piroxicam não é tão prescrito por nós, mas o ibuprofeno é amplamente prescrito e ele interage com varfarina, né? Então, assim, ele pode aumentar o tempo de coagulação do paciente, fazer o paciente sangrar. E isso pouca gente sabe, né? Pouca gente lê a bula. Outra coisa é um efeito direto, né, dos AINEs na questão das prostaglandinas envolvidas na pressão. Então,
Se o paciente toma antihipertensivo, ele pode ter um aumento de pressão por conta dos AINES. Isso é muito, muito, muito comum. Como eu falei, em casa aconteceu isso. Então, assim, paciente que tem pressão alta não pode tomar AINE durante muito tempo. Né? O que é muito tempo? Mais do que 7 dias, tá? Então, assim, em geral, interage. E se a curto prazo você quiser evitar, melhor para você e para o paciente, se puder evitar, tá? Não associar também coxibes a antiagregantes, tá? Se isso não tiver na apostila, porque são só pequenas considerações, aí vocês fazem os asteriscozinhos e tal, tá? Não associar coxibes a antiagregantes. Por quê? Potencialização de efeito, tá? Aumenta o tempo de sangramento. Você, em geral, AINE, você evita em paciente que toma aspirina. Corticoide, em tese. É o que é feito, tá? Mas mesmo corticoide, é porque o que acontece? Mais uma vez, vida, Andrade. Para o Andrade, o corticoide ele não interfere na hemostasia, certo? Então, no concurso, você vai dar corticoide, certo? Na vida, você vai pensar. Por quê? Porque o AINE, ele interfere. Aí eu vou pedir para cortar, porque quem não está vendo o contexto vai responder errado na prova. O corticoide pode interferir, sim, com coagulação, tá? Porque ele também inibe COX, ele também inibe DOX. Só que ele interfere de uma forma menos proeminente do que o AINE, por conta de mecanismos compensatórios do corpo, tá? Porque ele faz inibição completa, então acaba que ele balanceia melhor no nosso corpo, por mecanismos de compensação. Mas ele interfere sim na hemostasia, tá? Então, assim, não é, não pode AINE, toma aí esse corticoide aí, esse entope aí de corticoide. Por que ele geralmente é preferível? E aí entra vários argumentos que o Andrade dá, e esse é um argumento que pode ser válido também. Ele é mais potente, sim. Então você usa menos, uma dose menor. Então você não precisa bloquear um paciente de corticoide semanas, né? Em geral ele responde 2 dias, acabou. Então aí nesse sentido ele interfere menos com a hemostasia, porque você não fica num tempo prolongado com o fármaco, tá? Mas assim, é importante pontuar isso, para que vocês também não fiquem muito, né, confiando muito no Andrade, não tomem ele como bíblia. Para o concurso para a vida não tanto. E a nimesulida, existem relatos de que ela possivelmente é hepatotóxica, né? Assim como o paracetamol. Então, se o paciente tem problema hepático, evitar a nimesulida, certo? Nesse contexto, pois ela tem um efeito direto sobre o fígado, causando um dano hepático. O que não está muito estabelecido, assim como com o paracetamol. O paracetamol é a maior causa de insuficiência hepática aguda do mundo. Então, assim, realmente, se sabe, tá? Aí você tem a lista de fármacos, tá? E aí vocês vão ter todo o tempo do mundo para ler e decorar, enfim, mais um. E com seus intervalos e empregabilidade, né? Como a gente já comentou, quais são os que a gente mais usa.